Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas, que entra em campo amanhã às 18 horas e 30 minutos contra a equipe do Cruzeiro. E segundo informações, até mesmo acho que foi da página do Fogão Net, acho que não foi nenhuma matéria clipada pelo Fogão Net não, foi da própria redação do Fogão Net. O plano de ação que foi preparado pelo Botafogo junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é de que a expectativa de público para amanhã no jogo entre Botafogo e Cruzeiro seja de aproximadamente 10 mil torcedores no estádio Newton Santos. Foram colocados 22.768 ingressos para esta partida. E se acontecer um público inferior a 11.088 espectadores, será o menor público do Botafogo neste ano. O menor público inicialmente havia sido na estreia do Campeonato Carioca contra o Audax, ali a partida com o time B do Botafogo, o primeiro jogo da temporada com 4.300 pessoas, mas com o time principal no Campeonato Brasileiro nós tivemos contra o São Paulo 11.708 torcedores, ainda era aquele Botafogo passando por um momento complicado devido a tudo que aconteceu no Campeonato Estadual. Depois nós tivemos contra a equipe do Ipiranga pela Copa do Brasil, num 2-0 que o Botafogo fez, 11.088, e se a gente tiver um público inferior a 11 mil torcedores, terá o menor público do Botafogo em jogos com a equipe principal neste ano de 2023. E tem a coincidência, né? No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, nós tivemos um público baixo devido à desconfiança do torcedor em relação ao time. E novamente nós teremos amanhã um público muito baixo devido à desconfiança do torcedor a respeito do time. Se o Botafogo tivesse vencido as duas últimas partidas contra Santos e Coritiba, teríamos amanhã 40 mil pessoas no estádio Newton Santos. Se o Botafogo tivesse feito esses 4 pontos a mais, seria líder do Campeonato Brasileiro com 1 ponto. Se vencesse, poderia abrir 4 se o Palmeiras não ganhasse da equipe do Fluminense. O Botafogo perdesse, no caso, o Botafogo já poderia ser campeão brasileiro amanhã. Mas os incompetentes não fizeram as suas partes e o Botafogo acabou não tendo possibilidades de ser campeão brasileiro amanhã. E acho que nem no final do campeonato, né? Já que se o Palmeiras, que vai pegar um time reserva do Fluminense, vencer, mesmo se perder na última rodada para o Cruzeiro e o Botafogo vencendo seus 2 jogos, teria que tirar uma diferença de saldo de gols de inicialmente 7 gols. O Palmeiras teria que perder um dos seus 2 jogos e o Botafogo teria que tirar uma diferença de 7 gols de saldo. Isso mesmo. O Botafogo, agora, amigo, só com um milagre pode ser campeão brasileiro. E nas últimas 2 rodadas teve a chance novamente. Não foi o pênalti do Tiquinho que tirou o título, né? Aquilo ali ajudou a atrapalhar. Não foi o jogo contra o Palmeiras que tira o título do Botafogo. Depois disso, o Alvinegro teve várias chances de ser campeão brasileiro e não teve cabeça e consciência para isso. Mas eu quero saber, você vai no estádio Newton Santos amanhã, vai acompanhar Botafogo e Cruzeiro? Você nem vai ver o jogo? Comente aqui o que você está esperando sobre essa partida de amanhã, às 18 horas e 30 minutos. No estádio Newton Santos. E também, se você está em busca da sua aposentadoria, procure a Aposente Fácil. Está aqui o QR Code para você cair ali na zona de atendimento da equipe do Luciano. Eles te passaram todas as informações em relação à Aposente Fácil. Como você faz para se aposentar? Se você, de repente, é aposentado e quer receber um pouco mais, a equipe do Luciano tem todas as informações para vocês. Procure a Aposente Fácil, que só lá eles responderão tudo de uma maneira detalhada e muito fácil. Como nós dissemos ontem aqui dentro do canal do TF, o John Textor estava em busca já do seu efeito suspensivo para poder comparecer ao estádio Newton Santos na partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro, e o empresário norte-americano estará acompanhando o jogo em loco. Ele conseguiu esse efeito suspensivo e poderá ver diretamente do estádio a partida contra a equipe celeste. Ela queria até o meio da outra semana, agora ele não terá que cumpri-la em relação ao jogo. Se ele quiser ir também contra o Internacional, poderá ir na partida lá no estádio Beira-Rio. E ele ontem concedeu uma entrevista ao Sérgio Santana, setorista do Botafogo, meu amigo Serginho, gente da melhor qualidade. O papai do Serginho tá triste em relação ao nosso Botafogo, botafoguense fanático. O figuraço Menotti, pai do Serginho. Botafogo. É daqueles botafoguenses como nós somos, né? Fanático, vibrador, cara, é gente da melhor qualidade. Adoro o Menotti, pai do Serginho. Gente como o Serginho, gente, uma qualidade acima da média. Ele ontem fez uma entrevista com o John Textor falando sobre vários assuntos. Coloquei um trecho da entrevista ontem, em que foi conversado a respeito do momento do Botafogo, das derrotas e tal. E hoje
também sobre a parceria multiclubes. Ô Filó, vem cá, a Filó chegou. A Filó acabou de tomar banho. Como que a Filó tá bonitinha? Dá tchau pras pessoas, Filó. A Filó, olha só que coisa linda, Filó. Olha só, tá toda bonitinha, olha só. Aqui, dá tchau pras pessoas, Filó. Olha só, tá toda empolgada, tá até quente. Acabou de chegar em casa aqui agora, toda bonita. Daqui a pouco ela não vai estar mais assim não, tá, gente? A Filó, ela só engana que ela fica arrumadinha, mas ela tá muito bonita, olha só. Dá tchau pras pessoas, Filó, tchau, dá tchau. Ela veio falar comigo, chegou em casa e veio falar comigo, desce. Tá aqui do meu lado, a Filó. Então, a entrevista, como foi feita em exclusividade pelo Serginho, mesmo eu tendo as imagens feitas pelo amigo Alan Barcelos, advogado, amigo, já participou aqui do canal várias vezes quando o assunto é jurídico, eu não iria fazer isso com o Sérgio Santana, já que ele gravou a entrevista, esperei ele publicar no GE para poder colocar aqui no canal com as imagens feitas pelo Alan Barcelos, então é um conteúdo que não estou pegando do GE, e sim usando ali a entrevista que o Serginho fez, mas gravado por outra pessoa. Então vou colocar esse trecho em que o John Textor fala da entrada do Juninho na Eagle Football e de como ele pensa que o Botafogo pode crescer nos próximos anos, utilizando ali o centro de treinamentos, né, academia, como ele fala, ele não fala CT, fala academia, que terá aqui no nosso país, onde ele vai englobar Botafogo, Lyon, Crystal Palace, RWD Molenbeek, vai fazer uma baita de uma academia para revelar jogadores e esses atletas serem utilizados no Botafogo, depois irem para a Europa. E entra dentro daquilo que também foi colocado muito nesse ano. Às vezes o Lyon pode contratar um jogador utilizando os recursos dele para pegar um atleta aqui no nosso continente, esse jogador ficar uma temporada ou 2 temporadas aqui no Botafogo e depois ir para o Lyon. O Textor quer esse conceito, né, de multiclubes, não como é feito, por exemplo, no Grupo City. Você tem a mãe de todas ali, que é o time do Manchester City, né? E os outros clubes acabam alimentando o City. Pelo que dá a entender que o Textor quer fazer esta parceria multiclubes do Botafogo com o Lyon, com o Crystal Palace, com o RWD Molenbeek, ou se ele comprar outra equipe, tentei a conversa sobre o Estoril de Portugal, é se eles andarem juntos, né? Todo jogador sonha com a Europa, você tá aqui no Botafogo, o cara tem um caminho, vai pra Europa, tem um caminho do Lyon, do Crystal Palace. Ah, você coloca o Botafogo como a sua porta de entrada, os jogadores ganharem títulos, como o John Textor vai falar aqui, vocês vão ver. Depois que eles ganharem títulos, podem ir para a Europa, podem seguir as suas carreiras. Talvez seja uma maneira do Botafogo competir com a grana do Flamengo, por exemplo. O Flamengo fatura 1 bi por ano. Dificilmente o Botafogo vai arrecadar 1 bi por ano. Então a gente tem que ter alguma maneira de competir com eles como nós competimos esse ano. Infelizmente, os jogadores arregaram na reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve um título nas mãos que acabou perdendo por responsabilidade dos jogadores que não tiveram um mental forte. Claro, tivemos erros de arbitragens, entre outros erros também administrativos, nas escolhas ali do Bruno Lage, que mostrou-se não ser correta, depois na escolha do Lúcio Flávio, foram erros que o Botafogo teve no decorrer do ano. Esse ano o Botafogo conseguiu competir com os principais players do futebol brasileiro. De repente você ajustando, fazendo alguns pequenos detalhes, ano que vem, se o pensamento continuar sendo vencedor, o Botafogo pode brigar de novo, mas o pensamento tem que ser vencedor para o próximo ano, não que esse ano tenha sido um voo rápido, não, tem que ser um pensamento de, olha, esse ano a gente bateu na trave, esse ano nós erramos aqui, vamos aprender com esses erros aqui, para o ano que vem continuar ali na parte de cima da tabela, porque uma hora você fura. Uma frase que quem acompanha o canal sempre fala, eu não porto o André Sanches como dirigente, mas ele falou algo sobre o Corinthians, quando a equipe corintiana ganhou a sua Libertadores, é de que o Corinthians só iria ganhar a Libertadores se fosse todos os anos. Pra quê? Se acostumar, pra não ficar tenso em jogos decisivos, pra torcedor se acostumar com jogos decisivos, e foi assim que aconteceu. O Corinthians tomou várias porradas, era zoado pelos rivais por ser a única equipe grande de São Paulo que nunca tinha vencido a Libertadores, foi apanhando, até que em 2012 venceu. Acontece, você tem que ser acostumado a disputar sempre na parte de cima da tabela. Esse ano não deu? Por culpa dos jogadores, interpretou algumas coisas internas. E essas coisas internas precisam ser ajustadas. Mas vejam aí o que o John Textor fala sobre o Juninho Pernambucano, sobre multiclubes e sobre como ele quer ver o Botafogo em relação à América do Sul. You know, everybody's so anxious to see him come back and get involved with Olympic Lyonnais. There's a lot of rush to judgment about what we may have agreed to. The truth is, we've just spent really good time together. He cares a great deal about his old club, Lyon. Of course, he cares a great deal about, you know, football in Brazil. He lives here now. He's a new grandfather. He enjoys his life here. But yeah, he just very much wants to help. I have not asked him to return to France. I know he's, you know, loves his life here. And we're just getting to know each other. He knows that we have this joint academy project. It's a massive project for Brazil. The idea of a multi-club
collaboration, big, gorgeous, shiny buildings where kids are not only trained in football, but educated in school. Something that South America has never seen. It could be a pathway for all South American, especially Brazilian athletes, to sort of make their way into the world of football. Prepared not only as great athletes, but great people. A way to either win championships here for Botafogo or ultimately move on to some of their dreams over in Europe. So that project, I think, is just appealing to him. There's a lot he can do to help me with that. While he was at Lyon as a player, he obviously learned a lot about great academies. While he was at OL as an executive, the Lyon Academy is one of the best in the world. So that kind of knowledge of the game as a player, the game as a sporting director, his knowledge of academy development is incredible for this joint project we have here in Brazil. So in that way, I think Lyon is going to get a great sort of amount of attention from him, which we certainly need there. And then Brazil, I think, is going to benefit, especially Botafogo. Well, look, nobody's built this kind of facility ever, anywhere in the world. Everybody talks about the fear of the multi-club situation, but what people don't understand is when you build an academy and you're taking the dreams of kids into that academy, one club doesn't have enough roster spots to please and develop all of those kids. So imagine if you have a true multi-club collaboration, not only Lyon and Botafogo and Crystal Palace, but other friends of ours around the world. Last time I traveled from Europe to Brazil, I was on a flight with a head scout from Liverpool. He loves the idea. So the idea of building this multi-club collaboration where Botafogo has access to the very best athletes in South America that are trying to be trained with us for their dreams, whether it's Botafogo or helping us win championships for a couple of years and then going on to Lyon or Crystal Palace or Liverpool. Nothing's ever been done like this. So I think, I feel like Juninho is really excited about that project. And of course, he'll do anything to help Lyon. We know that. So I'm getting a lot of great advice from him. It's a critical time in what's going on at Lyon. And so Juninho's a fabulous guy for the job. É isso aí, comentem aqui o que vocês acharam dessas falas do John Textor, se vocês confiam no trabalho do Textor, se vocês acham que o Botafogo está melhor do que vocês imaginavam em 2 anos de projeto, está igual vocês imaginavam. Na minha opinião, esse ano tem a frustração do título brasileiro, é a frustração, mas a gente torce que o Botafogo ano que vem dê mais um passo, né? A gente sempre torce por uma evolução semestral e que em 1º de janeiro o Botafogo seja melhor do que 1º de julho. Valeu, tamo juntos. Lá pelas 8 estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra.